Pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero, eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês KNRI, tudo bem? Um dos primeiros fundos que eu comprei na minha vida de investidor há muitos anos atrás e é um fundo muito interessante, tá bom? Ele tem uma tese que eu gosto muito, ele tem um tipo de gestão que me agrada, toda vez que ele emite me deixa muito feliz, porque ele tem um jeito muito eficiente de fazer as coisas e isso dito, eu quero dizer antes de qualquer coisa, não é recomendação de compra ou de venda, o vídeo tem caráter educacional, a ideia aqui é compartilhar conhecimento, beleza? E agora eu vou falar tudo sobre o fundo, tá? Tudo que eu sei, tudo que eu acho, tudo que eu acredito e mostrar alguns números interessantes para vocês também, beleza? KNRI, fundo da Quineia, uma gestora lá do Itaú, na casa do Itaú, atualmente custando R$ 150, a mínima foi 129, para você que comprou ele abaixo de 130, parabéns, tá? E a máxima 169. Eu gosto de KNRI, eu sou de uma época que comprava esse KNRI a 130, a 135, por aí. Então eu acho que está um pouquinho caro, tá? E eu entendo porque está caro, tá? Eu acho que o mercado, ainda mais o mercado de FIIs, ele prestigia a eficiência e a boa gestão, tá? E a Kinea, ela tem uma eficiência e uma gestão muito boa. Ele até está disposto, né, o mercado no geral está disposto a abrir mão de um pouco de yield. Você vê que o Kinea, o KNRI, ele não paga um mega yield, ele ficou por anos e anos pagando R$ 1 por cota e depois aumentou para 1,10, tá? E às vezes paga um pouquinho a mais quando acumula caixa, né, então tem que distribuir. Mas no geral, assim, falando com vocês, é um fundo que paga R$ 1 por cota, tá? Então a cota R$ 150, a gente está falando aí de um FII que paga 0,6, 0,6,5% ao mês. Ai, mas a Selic está 1% ao mês. Verdade, gente. Mas a Selic, ela muda ao longo do tempo. A Selic paga imposto, tá? Então, não é aquele 1% realmente. E a Selic não é economia real, tá bom? A Selic, ela tá ali para combater a inflação. Como os contratos de prédios, eles valorizam no tempo e são reajustados pela inflação, né? Acaba que o FII ele é melhor que a Selic. Mas isso é, de novo, minha opinião. Você discorda? Os comentários, fica à vontade. PVP dele está em 0,92, está com um valorzinho em caixa de 3%, que é legal. Tem mais de 300 mil cotistas, então você vê que é um fundo com bastante cotista, né? Ainda mais para um fundo que é caro, né? Uma cota custa cerca de R$ 150. O fundo tem mais de 300 mil cotistas na Bolsa Brasileira, é um fundo bastante popular, tá, gente? Liquidez média diária na casa dos 6,5 milhões por dia, tá? E o rendimento médio do fundo está em 1,02. Eu diria para vocês que o KNRI ele é um fundo para você receber R$ 1 por cota, tá? É o seguro ali de você falar que ele vai pagar por cota. Isso dito, quero mostrar para vocês o valor patrimonial do fundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atualizado, ele está em 4,6 bi, tá bom? Você vê que é um dos, se não o maior, né? Fundo imobiliário da Bolsa, né? A gente está falando de um fundo de quase 5 bi, é um fundo gigantesco. Isso dito, vou mostrar para vocês agora, esse aqui é o site da Quineia, tá? Tem bastante informação interessante aqui. Por exemplo, olha só, fica bem didático, né? O número de ativos são 20, o patrimônio 4 bilhões, vacância física 4,2, está desatualizado esse número, tá? A vacância financeira 5,4. O que é vacância, gente? É o número de imóveis que está sem alugar, imóveis vagos, tudo bem? Então, em 100% do portfólio, cerca de 5% está vago. E 5,4, 5,6% de tudo que eles têm a receber não estão pagando. 4 é porque não está mesmo, né? Físico, né? Não tem ninguém lá. E os outros 1,pouquinho% é porque estão atrasados, sabe? A situação de seu madruga. Isso dito, quero mostrar aqui para vocês um pouquinho mais. Tem vários dados interessantes aqui, mas a parte mais importante, gente, que vocês precisam entender, além de analisar os imóveis da carteira de um fundo, quando vocês vão criar um fundo de tijolo, que é muito legal ver os imóveis em si, as cidades que eles estão, os endereços e tal, é você ver